E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um Toys Podcast, aqui dos estúdios da Roldrone, no Bandeira Centro Empresarial. Roda a vinheta aí, Rodrigo. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para a gente. Ela é presidente da Associação de Lojistas de Brinquedos do Brasil, Renata Blanc. Tudo bem, Renata? Oi, Márcio, que honra estar aqui com vocês. Obrigada, Iguchi, Márcio. É uma longa missão aí, né, assumir essa presidência da LBB e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. E aqui também o meu parceiro Wesley Iguchi. Como é que tá, irmão? Se empolgou hoje, né? No off eu queimei a largada, pessoal. Não, mas depois você coloca isso aí no final, Erros de gravação, né? Ah, meu Deus do céu, acontece. Mas então, pô, uma honra receber você aqui, obrigada, viu, obrigada. Renata? E a gente, assim, estamos começando esse projeto, né, de tentar levar um pouco de informação do mercado de brinquedo para o mercado de brinquedo, né? E aí a gente já veio conversando com várias pessoas, né? Então, assim, empresas, né? Pessoas da mídia, pessoas enfim, a gente está tentando abranger todos os setores que envolvem o brinquedo, né? Mas a gente ainda não tinha ouvido a parte dos... No final, né? Os lojistas. A cadeia que o Márcio tem conseguido a gente juntar esses convidados aí, acho que a cadeia tá começando a ficar fechada, sabe? De completar. Tava faltando esse lado, né, Márcio? Então, a LBB, ela é uma associação que ela veio com o intuito de fortalecer o mercado, né? Ela ela iniciou no ano de 2014 pelo Júlia Zag, depois o Ricardo Chicos ficou mais uns 2 anos. E aí eu fazia parte da diretoria, sempre na construção, né? Um trouxe a parte legal, o outro começou a fazer algo de diferente para somar nos negócios do grupo. E quando eu entrei, eu vim com um briefing, porque nós éramos 117 lojas, alguns participantes, e eu percebi que o mercado estava numa crise muito grande, então eu fiz um briefing do que era essencial a gente começar a fazer para melhorar. E uma coisa que eu aprendi, não sei se vocês conhecem, o Raul Miranda, que ele foi da Mattel, ele foi o CEO da Mattel aqui no Brasil. Eu fiz parte de um grupo também com ele, e ele falava uma coisa: a gente, quando chega em algum lugar, a gente tem que, quando vai negociar algo, a gente tem que entender o que o outro espera de você e o que você espera do outro. Então, eu comecei a trabalhar em cima deste princípio. Fui nas indústrias, nos importadores, e fui começando a captar mais associados para a gente ganhar força. E a associação, ela é formada por pessoas sérias do mercado. Todos os lojistas têm que trabalhar direitinho, tem que seguir preço sugerido, não pode ter queimação de preço, igual muitos da concorrência fazem, porque isso atrapalha todo o mercado, né? O mercado precisa de uma construção, precisa acontecer, precisa trabalhar com toda a certificação de produtos, os produtos têm que ter selo do Inmetro, a gente trabalha com as melhores empresas do país, e então quem faz hoje parte da associação são 32 associados e temos hoje 250 lojas espalhadas por todo esse país, e eu carrego esse orgulho de falar que este grupo são de pessoas sérias, pessoas que estão no mercado, que têm uma tradição de mercado e que lidam bem com a maioria dos nossos fornecedores. E como que você entrou no mercado de brinquedo? Conta um pouquinho a história pra gente. História. Como é que você foi inserida nesse mercado? Eu sou educadora, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, gente. E assim, comecei a trabalhar com crianças deficientes, autistas. E é um trabalho apaixonante. Nos anos 2000, me apaixonei por um brinquedeiro que se chama Jaime Blanc. E ele era dono da Blanc, né, que era a loja de brinquedos da época. Hoje é Blanc Toys. Em 2000, eu estou há uns 15 anos nesse mercado. E quando eu entrei no mercado, eu me assustei.
vou confessar, porque eu achava um mercado muito informal, um mercado desorganizado. Todo mundo conhecia todo mundo, era tudo meio no fio do bigode. E eu falava, meu Deus, o principal propósito desse mercado existir, não se fala nisso. Não se fala na importância do brincar e na importância do brinquedo, né? E eu vendo esse nicho se achatando, porque entrou aí as mídias, a internet, que a criança se sente atraída. E aí eu falei, gente, precisamos pensar em algo a mais. Então, até me reuni com algumas mulheres importantes do mercado e a gente conversou sobre esse olhar que eu tenho, né, de educação. É lógico que a gente vive num mundo capitalista, mas a gente não pode esquecer o propósito do brinquedo, que é o brincar. E hoje a gente vê menos crianças nascendo, muitos adultos amando o brinquedo, que não tiveram na sua infância. Então, está tendo uma transformação contínua. O mercado, vejo hoje, ele muito mais organizado. E comecei a trabalhar mesmo por trás dos bastidores, organizando equipe, né? Porque eu cheguei na empresa do meu marido, que hoje é minha também, mas eu falava assim, não, eu não sou dona, não é porque eu casei com você que eu sou dona, eu tenho que fazer minha parte. Então eu comecei a trabalhar a equipe, atendimento, porque eu via nisso uma das maiores falhas de mercado. As pessoas tinham as prateleiras, as lojas atraentes, mas muitas vezes um atendimento sem que o vendedor conhecesse com propriedade o produto. Então eu comecei a treinar as nossas equipes e tratá-los todos como gente. Porque quem está do nosso lado tem que ser tratado com toda a dignidade. E eu não vejo muito isso hoje no mercado. Às vezes, os donos das empresas tratam o seu funcionário com uma certa invisibilidade. E a gente não é assim. E foi assim que a nossa equipe começou a crescer. A empresa começou a crescer, a gente logo depois fez uma reforma, aumentou uma loja, depois a gente fez uma loja no Outlet Premium, depois no Shopping Metrópole, depois no Outlet Catarina e na loja de Rua da Cursino. A gente chegou a ter 5 lojas, só que com a pandemia tudo voltou atrás. Hoje estamos com 2 e estamos equilibrados, porque a gente passou por grande tempestade, apesar de viver um momento bem complicado de mercado, né, com essa política toda aí. E assim, eu amo o mercado do brinquedo. Eu acho que é um mercado extraordinário. Poucas pessoas realmente hoje conhecem esse negócio com propriedade. A gente tem aí uma concorrência forte que tenta fazer várias coisas, mas eles não estão lá, barriga no balcão, entendendo do negócio, conhecendo profundamente um produto, que é o que nosso grupo hoje tem. Hoje nós temos 250 lojas na LBB. E isso ganha uma força, né? Essa quantidade de lojas é referente ao Brasil inteiro? Que são... Sim. Tá, de norte, sul, leste, oeste. O propósito dessa associação seria fortalecer o mercado sim, frente assim, para se ter um padrão de loja. Como que é que funciona isso? Então, para participar da LBB, a gente tem um padrão. Tá? Tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa conhecida pelo mercado, uma pessoa que trabalhe com as principais marcas, que não queime preços, que tenha uma ética de mercado, que tenha uma boa relação comercial com todos os fornecedores, que pague, mesmo com todas as dificuldades, tem que cumprir com seus compromissos e que não trabalhe com produtos de falsa procedência. A gente é totalmente contra a pirataria. Inclusive, a gente está numa luta muito grande contra isso. Agora, com essas páginas que a gente tem aí, digitais, Xing Ling, estão trazendo muito brinquedo com procedimento duvidoso, sem certificação. E eu encaminhei algumas queixas e algumas sugestões para a Receita Federal e para o Inmetro, solicitando atenção a muitos produtos que estão entrando no país, piratas, e outros de procedência duvidosa, como se fosse o produto.
Então, a gente está vivendo um momento muito delicado de mercado. Então, a gente se reuniu para fortalecer os nossos negócios e dos nossos fornecedores. Porque a gente é o especializado, a gente compra o ano todo o brinquedo. A gente não é um generalista. Generalista, você sabe o que é? Generalista? Não. Generalista é o que a gente chama como aquela pessoa que não vive do brinquedo, como Magazines Luiza, Americanas, Amazon. Eles têm vários produtos. Brinquedo é só uma categoria. Brinquedo Sim. é uma categoria. A gente é especializado em brinquedo, em colecionáveis, coisas geeks, mas é tudo focado para essa área de diversão e entretenimento. O brinquedo como raiz do negócio. O generalista, ele não trabalha somente com brinquedos. E a gente é aquele cliente que trabalha o ano todo e que a gente está com o nosso fornecedor o ano todo. Então, a gente é muito parceiro, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê como um diferencial do nosso segmento. E aí, participando dessa associação, cria-se até um selo de garantia, né? Porque se tem que se passar por todo esse processo, né? Ter todas essas características para estar dentro da associação, esses critérios, Sim. né? Então, as lojas que participam da associação, elas teriam que ter uma credibilidade maior, né? E nós temos, viu? Eu acho assim, é muito bom, muito gostoso quando a gente chega para visitar um fornecedor e a gente é recebido com muito carinho. Eu, antes de assumir a LBB, também sempre fiz um trabalho muito tete a tete com o nosso fornecedor, sempre fiz muitos eventos nas abracei mesmo as marcas, né? Então, e o nosso mercado enxerga desta forma. Faz uns 3, 4 anos, eu apresentei também algumas licenças para a associação, e isso foi maravilhoso, porque o mercado precisa das licenças, e a Disney, a Warner, a ZAG, a Redibra, a gente tem licenças, a Universal, licenças muito importantes, que podem ambientar nossas lojas, né? Que a gente trabalha com esses produtos, então a gente ter uma relação próxima ajudou muito. Sim. A gente acabou fazendo compra e ganhe com a Disney, a gente fez ambientação nas lojas com todas essas marcas, recebendo personagem, recebemos Patrulha Canina, o pessoal da Silvânia Family, né? A Galinha Pintadinha, a Turma da Mônica, que é uma licença extraordinária brasileira que merece um louvor especial. A gente sempre cita aqui a Turma da Mônica, né? Eu ia te fazer uma pergunta. Posso fazer, Márcio? Por favor. Não. Sinta-se à vontade. Sinta-se em casa. Ele sempre vai assim, posso fazer uma pergunta? Posso, né? Dona Anitta. Ele não deixa você falar direito, Dona Anitta, isso? Dona Anitta, por favor, me ajude, Dona Anitta. Começou. Fã-clube vai ativar. Não, porque assim, vocês trabalham com gente com fábricas de credibilidade. Sim. E também o pessoal, a associação é formada por lojistas de credibilidade. Sim. Os fabricantes, eles enxergam a importância de vocês nisso, tanto assim como... vocês estão na ponta do balcão. Então, vocês, assim, têm toda a leitura do mercado do ano inteiro e também as tendências que estão vindo. Exato. Eles dão ouvido a vocês por isso? Porque vocês têm um poder. Uma leitura que eles não têm. Sim. Essa pergunta que você está fazendo é muito importante, Guti. Eu acho que cada vez mais eles estão nos enxergando com este potencial. Não só como um comprador, mas comprador, alguém que a gente tem muita consciência aponta caminho, do que acontece no mercado. A gente tem que sempre estar ligado a sinais de mercado e ouvir o que acontece nas escolas, né? O que acontece nesses recreios. Eu acho que já mostra a tendência do que vai ser o brinquedo, do que está acontecendo lá fora, qual personagem neste momento vai expandir alguma ação ou um filme no ano. E a gente conhece produto. Eu, como educadora, eu conheço bastante o que é importante para o desenvolvimento infantil e
todas as habilidades que acaba desenvolvendo. E eu via que o mercado não entendia muito disso. Inclusive, algumas marcas me pediam auxílio na construção de textos. Uma vez eu ajudei a Lego, já ajudei a própria Grow, a Estrela, várias empresas a Toing, são empresas que veem a gente com esse diferencial, sem esquecer de todas as outras importantes. A gente tem neste mercado marcas importantíssimas, importadores extraordinários, né? E cada vez mais a associação está sendo bem vista, porque eu sou uma pessoa que represento hoje e tento levar dignidade por onde eu passo. E as pessoas me conhecem. Quem me conhece realmente sabe da minha luta, do meu propósito, que por trás de tudo isso, a gente tem que levar mais brinquedos para as nossas crianças, Iguchi. E eu tenho um pouco de vergonha de dizer que aqui no Brasil, a média, segundo a NPD, é que a criança brasileira tem 1 a 2 brinquedos por ano. Enquanto nos Estados Unidos são 40. E no México, que é tão similar, 8. A gente poderia melhorar muito. E, infelizmente, nós temos muitos impostos. E a gente está numa luta enorme para derrubar os impostos. E uma coisa que a gente está levando para todos estes fornecedores é que nos ajudem a mostrar para o governo que brinquedo deveria fazer parte do guarda-chuva da educação e não ter imposto, porque todo brinquedo é educativo. Até esta caneca, se eu começar a ficar girando aqui, vai virar um brinquedo na minha mão e ela vai me trabalhar a minha coordenação motor e outras percepções. Né? Eu acho que é uma percepção assim que realmente tem que fazer o governo entender que isso é importante, né? E não eles verem isso como uma fonte de renda para eles, né? Porque os impostos, né? Diminuir esses impostos. Bom, imposto todo mundo reclama no Brasil, né? Porque realmente a carga tributária no Brasil, sobre diversos segmentos aí, arrebenta qualquer, né? E de repente diminuir um pouco, aumentaria a lucratividade do lojista, e aí ele conseguiria fazer outras coisas. Isso aí, a cadeia iria melhorar, né? Exato. Iria melhorar, entendeu? Exato. Mas como que você vê o mercado brasileiro hoje, atualmente, de brinquedo, no mercado de brinquedo? O mercado de brinquedo está numa luta muito grande, né? Eu sou uma pessoa que sempre viajei muito, e eu vejo muita coisa boa lá fora que nunca veio para cá. Alguns brinquedos eu até sugiro para queridos parceiros, né? Já mandei sugestões para algumas empresas e que compraram este brinquedo para repassar para o mercado, que são interessantes. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas neste mercado a falar sobre brinquedo STEAM, que fala de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Mas a gente vai falar ainda sobre isso. Mas voltando ao assunto do mercado, eu acho que o mercado está passando por um período de um pouco mais de reação, porque os outros anos pós-pandemia foram anos muito difíceis, onde a gente não tinha grandes estoques para arrematar e fazer compras com grandes promoções, né? Hoje, o mercado está sentindo um pouco mais de segurança. Eu vou falar um pouco que eu percebo dos nossos fornecedores. Eles conversam muito com a gente. Eles também não querem errar. Então, quando eles chegam com uma linha, eles trazem para a gente essas possibilidades, essas sugestões, e a gente fala, olha, isso tá caro, isso daqui não vai dar certo, isso daqui tá maravilhoso. Então, a gente sinaliza isso para eles, e isso é muito positivo, porque uma coisa que a gente conseguiu é essa abertura de mercado, conversar com o nosso fornecedor diretamente. Então, eu vejo assim, quem tiver unido, como nós estamos procurando nos unir, unido e organizado, vai sobreviver à tempestade. A gente está vivendo um momento político muito incerto, né? Estamos todos preocupados. Já vem isso de uns anos para cá. Eu não vou falar de política aqui, mas a gente está sentindo
essa crise Não se tem política. uma segurança, né? Mas a pandemia, que todo mundo ainda está se recuperando. Ninguém neste mercado está 100% pós-pandemia ainda. Nem os fornecedores e nem os lojistas, né? Nem o comprador também. Ninguém. Então tá todo mundo precisando se ajudar. Por isso que eu acho que agora é uma hora de estar todo mundo junto, trocar as ideias e diminuir a margem de erro. Porque a gente que está realmente com a barriga no balcão, cuidando do nosso negócio, a gente sabe o que tem de procura e o que não tem. Então, e o preço ideal hoje para o produto. Muitas vezes eu vejo o fornecedor com uma dificuldade de formalizar esse preço de uma maneira adequada. Porque não existe produto errado, existe preço errado. Né? A gente vê muito isso no brinquedo. Tem muito brinquedo legal que performaria muito melhor se tivesse o preço adequado para o bolso do brasileiro que está passando por dificuldades. Mas você consegue, desculpa te interromper, você consegue falar para a gente, até para quem está assistindo, da visão do lojista, qual que é o ticket hoje, o médio, assim, do que o pessoal está comprando? Seria bom para o brasileiro, vamos dizer assim. Olha, eu acho que esta pergunta é muito... ela é generalizada? Ela é muito diferente de uma classe para outra, tá? Uhum. A gente hoje tem lojas que a gente, na maioria, atinge classe B e A. Mas a gente também tem produtos para o público C, né? E a gente tem que ter tudo isso. Para cada público tem o preço ideal. Né? Só que o que eu vejo é que o brasileiro está tendo dificuldades, está tudo muito caro, combustível, né? O supermercado, a farmácia, o convênio médico, as escolas. Então, para esses pais, está muito difícil. E aí, o que a gente vê? Eles procuram oportunidades. Eles procuram, hoje, algo que os surpreenda. E a gente está começando a trazer algumas coisas. O nosso grupo está se movimentando para importação, está se movimentando para produtos exclusivos. A gente, por exemplo... Posso falar uma marca? Pode. A gente fez criou 4 produtos com a Estrela o ano passado, que foram um sucesso de vendas. Por que a gente performou tão bem e a concorrência não conseguiu? Acho que a gente conseguiu o preço mágico, que foi produto entre R$ 59 até R$ 119. Então, a gente fez o pé na tábua com a cor do Hot Wheels, que ficou... Eu criei esse produto, fiquei muito feliz de ter tido essa luz, que é um... Pé na tábua sempre foi um brinquedo que todo mundo gosta, várias gerações brincaram. E Hot Wheels é uma marca muito E forte. Hot Wheels é aquela cor que a meninada ama. Então, foi o primeiro produto. Desculpa. Foi o primeiro produto. E aí teve a Lady Star, que era o cachorrinho do Xereta, teve o jogo Caras Emoções para quem tem TDAH, e também uma maleta, um tambor com letras, números e supermassa. Cara, a gente tinha 1 ano para acabar com essa linha, tá? A gente acabou performando em 5 meses, acabamos com o estoque. Por causa do preço certo. Foi o preço certo, o produto certo, na hora certa. Então, acho que foi tudo aí que acabou sendo um sucesso. E às vezes isso nem sempre, porque a gente é uma incógnita. Às vezes a gente não sabe, tal produto vai ser a febre. Neste momento, tá o skate de dedo aí de novo. Voltou skate moda, tá, nessa mania, e cards Pokémon continua, né? E como já teve LOL, que também foi uma febre, aquelas pulseiras. A gente tem umas febres que às vezes acontecem instantaneamente. E vão embora instantaneamente. Vai embora e aí acaba produto e a gente tem que correr atrás, né? Então, não é fácil, tá? Você conseguir... É uma missão muito difícil para o industrial e para o importador. Por isso que é importante esse canal com a gente, que está lá conhecendo e sabendo. Porque, às vezes, vem uma pessoa que está lá na China, né, o Júlio das Upitóis, tô querendo trazer tal produto. Fala assim, olha, tem gente que já trouxe, está vendendo mal. Ou tem gente que já trouxe e... você vai ter um preço melhor. Então, às vezes, eles nos consultam. Isso que eu ia falar. Então, na verdade, o pessoal que está próximo de vocês também tem
vamos dizer, consultoria na Sim. camaradagem, vamos dizer Sim. assim. E a gente faz questão, a gente não escolhe marca, tá? O que a gente quer é ver todo mundo bem. Uhum. Principalmente aqueles grandes parceiros que estão conosco, que nos apoiam, que nos valorizam. Aquele que tem... A gente está tendo um problema muito sério com alguns fornecedores, que eles estão colocando... Eles têm o próprio site e fazem ofertas no site dele de produtos que a gente tem na loja que não está ofertando. E isso é uma contramão absurda para o nosso negócio. E é muito preocupante deles acabarem achando que esse seja um caminho que não é, porque eles estão matando a gente com essa atitude. E a gente conversa, a gente sinaliza, a gente fala, mas vira e mexe, a gente tem às vezes uma promoçãozinha, um compre tantos produtos. E aí a gente abre, né? Fala, olha, nós somos 250 lojas. Vamos fazer com vocês. Dê essa oportunidade, vai ser melhor para vocês e melhor para nós. Então, eu acho que quanto mais a gente dialogar com o nosso fornecedor, mais verdadeiros nós formos, melhor será para todos. É uma pergunta, foi bom você tocar nesse assunto, era a pergunta que eu ia te fazer. Loja física versus e-commerce, né? Porque a pandemia veio e a gente já falou isso aqui. Acelerou, né? Acelerou muito, né? O processo das pessoas aprenderem a comprar pela internet de repente, ou foram obrigadas a comprar pela internet, né? E aí a gente vê que muitas lojas físicas fica difícil você concorrer com o e-commerce, talvez por causa de custos e tal, né? Posso falar uma coisa como eu penso, tá? Eu acho sim, o e-commerce veio para ficar. É importante ter, eu tenho. Trabalho com e-commerce, trabalho com marketplace também. E acho que todo especializado hoje também já está nesse fio de meada. Eu vejo que o brasileiro tem um comportamento diferente no quesito brinquedo. É lógico que tem gente que compra na internet, mas eles amam vir nas nossas lojas. O cliente ele busca um momento para relaxar. Nossas lojas têm músicas que encantam, que acolhem. É uma experiência a pessoa ir na loja, né? Então, eu acho que no setor do brinquedo, isso não grita, tá bom? Existem plataformas que têm aqueles robôs que vira e mexe, estão ofertando um produto clássico importante para a gente. O que hoje o cliente entende que a gente não é careiro. O cliente já está enxergando que isso acontece na parte digital e que a gente é muito ético, que a gente faz o nosso trabalho direitinho, porque a gente faz esse tete-a-tete com o nosso cliente. E eu vou te dizer uma coisa, na época da pandemia, nós também vendemos por WhatsApp, bastante, foi um boom no WhatsApp. Muitos jogos, muito quebra-cabeça, brinquedos que relaxassem, o Feed Toys, que foi moda na época da pandemia. Mas hoje caiu um pouco a venda pela internet e a gente está em crescimento. Para você ter uma ideia, o grupo da LBB, o ano passado, comprou do mercado mais de R$1 bilhão. Então, a gente vê que o mercado está acelerado, ele está acontecendo. Tem marcas assim super importantes hoje que a gente trabalha com produtos super interessantes, licenças queridas, né? Então, eu acho que o cliente gosta muito da experiência que as lojas entregam. E o atendimento, porque brinquedo tem uma variedade. A gente tem mais de 2.000 itens numa loja. Então, às vezes, o pai, o avô, o tio, a madrinha, a própria criança, ela quer ver esse brinquedo de perto, ela quer estudar se aquele é o objeto de desejo dela. Porque muitas vezes eles entram numa loja para comprar uma coisa e acabam encontrando outra, né? A gente tem alguns produtos que são fascinantes. Chegou agora um que eu estou vendendo bastante na loja, que quem trouxe foi a Toing e que eu sugeri para eles, eu fiquei muito feliz, que é um brinquedo que vem sapo, aranha e peixe para dissecar. Então, é um brinquedo, o esqueleto com slime em cima, e a criança vai tirar esse slime,
com a espátula como se fosse a gordurinha ou a Uhum. carne, de uma forma lúdica, sem nada agressivo. Lá vai ter o esqueletinho que ela vai abrir com todos os órgãos e ela ainda vai fazer a brincadeira de slime. E isso daí são produtos que entregam. E quando o cliente vai na loja e vê aberto este produto, vê como a gente trabalha, que a gente demonstra produtos, eles acabam mudando de ideia do que eles estavam procurando, né? É o seu brinquedo de infância, né? Qual? Sim, é. Qual Ela é? chamava Neb. Ele era um ET que operava, fazia cirurgia nele. Ah, sim, eu lembro dele. Nossa, eu também era criança nessa época. Não entendi a risada. Isso é legal. Não, a risada dele. Mas eu tava até pensando em outra coisa aqui, um assunto que rolou antes. Eu, como pai de uma menina de 5 anos, eu vou numa loja e é bem isso que você falou, porque é difícil falar em preço, porque, por exemplo, tem casa de boneca que são R$4.000. Aí tem um bonequinho ali que, sei lá, são R$60 e geralmente é um valor baixo. Aí você vai ver no posto de gasolina, o Kinder Ovo é quase 15, 20. É um absurdo. Então, assim, tem uma... É difícil, discrepante. é difícil mensurar o valor, Mas você o sabe preço que isso mesmo. que você está falando é outro ponto importante. A gente trabalha muito em cima do que o produto entrega, o valor percebido, né? Às vezes a gente... Eu tenho um produto que eu também adoro, que é da Cardoso. Estou falando aqui algumas marcas, meu Deus. Amo todas as marcas, tá? Uhum. Mas é um dinossauro que faz barulho de dinossauro e ele tem peças tipo Lego. E vem numa caixa enorme, um produto, a cara dele para fora, o rabo do outro. Pensa num produto bacana. Quando os pais veem isso, falam, nossa, é esse que eu quero levar. Na hora, o produto já está vendido, porque ele está com uma boa embalagem, está tudo... E um preço Isso que eu ia falar, bem colocado. justifica, né? Tô falando assim. Então, eu acho que o valor percebido de produto é muito importante. Às vezes, tem alguns produtos que você olha e fala assim, nossa, que caro. Mas veja o que ele entrega. A Fan tem uma linha STEAM de robótica que eu sou apaixonada, que é da Clementone. E é um produto... a gente tem muita coisa boa lá fora que não vem. O Fiorini trouxe esse produto, eu achei maravilhoso. E tem robôs, tem carros que você faz toda a engrenagem, todo o sistema elétrico. Tem vários tipos de sistemas, né? Então, eu acho que a nossa criança hoje, ela não quer mais aquele brinquedo que ela vai ficar só batendo. Ela quer criar, ela Também quer ter a experiência. Exato, né? ela quer construir, né? Fazer parte de um novo mundo. Por que Lego é tão querido? O que você acha? Que Lego, todo mundo ama Lego. Por quê? Porque desenvolve, porque a criatividade da criança ali leva ela, fica... A brincadeira dela se torna assim, uma coisa assim que ela... Acho que nem eu brinquei de Lego, né? Então, assim, você começa a criar e você fala, poxa, onde eu consigo chegar com isso? E aquilo vai alimentando a sua criatividade, a vontade. Não, mas eu posso fazer isso, daí você já se desmonta aquilo, já monta outra coisa, né? E isso vai escalando, né? Eu acho que é porque ela coloca ela ali, entendeu? Nossa... Não é isso? Muito. Porque não é um brinquedo pronto que ela só pega pra brincar. Ela realmente ela coloca, tem a identidade dela ali. A identidade, ela tá lá. Fui eu que criei isso aqui, fui eu que fiz esse. É capaz, né? Mostrar que é capaz. Mas e seguir o manual não é fácil. Eu peguei na época da pandemia um arranjo lindo de estreliça da Lego, nem sei quantas mil peças tem. Gente, aquilo é um exercício mental, né? A sequência que você tem que seguir, tudo que você tem que fazer, tudo tem o seu lugar. E você pode criar em cima daquilo também, sim, né? Então, eu acho que é isso que hoje provoca o outro. Eu quero fazer parte disso, eu quero assinar esse brinquedo. É uma coisa autoral, né? É. Agora, uma coisa que eu ia puxar aqui, até para quem ouve a gente, quando a gente fala do que o brinquedo entrega, a gente está falando de valor, que é diferente de preço, né? Sim. Exato. O valor. É isso que é uma coisa também que o pai, às vezes, na loja não percebe, mas ele faz essa leitura sem saber... colocar, vamos supor, em palavras ou diferenciar o preço do valor, né? Que é justamente isso. Quando você vê um brinquedo que o valor dele, do que ele entrega,
o preço justifica que está assim, balanceado. Então, o papel de vocês é achar esse equilíbrio e passar para o lojista, né? Vamos dizer Por assim. isso que atendimento é fundamental. É. Porque só vai ter tete a tete. Exato. É. E aí é a hora de mostrar exatamente o quanto aquele brinquedo vai entregar para aquela criança, né? Hoje a gente tem uma área nas nossas lojas de produtos para crianças com TDAH, para autismo, surdas, cegas, coisas em braille. Cada vez mais o mercado está atento a isso. Inclusão, né? A inclusão, Sim. Coisa que não existia, né? Uhum. E é uma tecla que eu bato desde os meus 16 anos de idade, porque é muito sério. Porque o brinquedo é a principal ferramenta de desenvolvimento do ser humano. Até a gente, adulto, precisa de brinquedo. Por que na pandemia a gente vendeu tanto brinquedo para adulto? Para eles relaxarem, para eles mudarem o foco, terem outro momento, sair daquele estresse que eles estavam vivendo, né? Então, a gente está vendo aí uma ascensão dos kiduts, que são adultos, os geeks, os nerds, que estão buscando produtos, né? Uhum. E a gente está cada vez trazendo mais coisas. Você vê o Star Wars, é uma marca que é cheio de fã. Harry Potter é a marca mais vendida lá fora, no mundo, e aqui está em terceiro lugar no Brasil, porque a gente ainda está organizando essa linha para ter preço, né? Lá tem tudo. Harry Potter, tem pirulito Harry Potter. Aqui a gente tem essa dificuldade, porque tem muita taxa, muito imposto, as licenças também têm um valor sobre o produto, e aí acaba não fechando um preço, então muitas vezes o fornecedor acaba não apostando. Mas a questão de valor é fundamental. Nossa, Iguchi, eu acho que isso é uma palavra-chave para todos os vendedores que estão nas lojas. Sim. Às vezes um pai gasta 300, 400 reais num remédio. As mães hoje comprando Ozempic, que é R$1.000 para ficarem mais magras, e às vezes regulam um produto extraordinário de 200, de 100 e poucos reais, que faria um benefício enorme para o seu filho, né? Então, Concordo, acho que a questão de inversão valor... Inversão de valor, isso A aí. inversão de valores que a gente está sofrendo é muito grande. Me surgiu uma outra dúvida aqui. Sim. Os fabricantes, eles costumam proporcionar para vocês, lojistas, algum treinamento do produto? Sim, muitos. Porque, assim, isso realmente ele é vamos dizer, um custo muito bem pago por eles, vamos dizer assim, porque é uma coisa que tem um retorno muito grande. Exato. E a gente pede. Porque o produto ele pode encalhar justamente por não saber ser vendido ou exposto o valor dele ali na hora da venda. Exato. Existe isso do fabricante? Existe até, assim, a gente às vezes palpita sobre as embalagens, porque muitas embalagens não mostram também o que o produto é. Muitas vezes, né? Esconde, né? Às vezes esconde, Eu né? tenho você que trabalha com embalagem, sim. você sabe bem disso. Eu tenho uma linha de dinossauro que está dentro de uma caixa com desenho da pré-história. Cadê o dinossauro? Como que esse produto aparece, né? A gente tem que mostrar. Então, o que a gente fez? Numa das minhas viagens, que eu fui para Hamleys, que é a maior loja de brinquedos do mundo, a de Londres, eles fazem demonstração brincando com os clientes. Uhum. E isso faz uns 10 anos, a gente começou a fazer isso. Até uma vez o Caio da Disney citou que na Blank tem demonstração de produto, todo mundo tem que abrir caixa, mostrar o produto. E isso também faz muita diferença na hora de vender. Se o cliente tem curiosidade, abram a embalagem, mostrem como esse produto funciona. Porque tem muito produto que não entrega o que ele é dentro de uma embalagem, né? Sim. E aí você é o tal da experiência, né? Da pessoa ir até a loja física e não simplesmente olhar uma prateleira e escolher um produto, mas se tiver dentro da loja alguém que faça ela sentir a experiência dela estar brincando com aquilo, a probabilidade de venda é muito maior, né? Mas também cabe também dos fornecedores, dos fabricantes também,
poder proporcionar, acho que para os lojistas, treinamento, esse né? treinamento Eles dos proporcionam. produtos. Muitos né, fazem mostrar, até mesmo ter uma cota de bonificação, porque vai se abrir embalagem, vai se fechar a embalagem, ninguém mais vai comprar de repente aquela embalagem que tá, né? Pode danificar a embalagem e tal. Ter alguma coisa nesse sentido para ajudar, porque se o fabricante não ajudar o lojista a vender, a cadeia não vai fechar. É muito importante, a gente conversa muito isso com eles estão cada vez mais abertos. E outra coisa, hoje a gente abre embalagens para fazer TikTok, para fazer vídeos, né? Uhum. A gente começou a fazer, eu comecei a trabalhar minha equipe há muitos anos. Eu já fazia vídeo com os meus todos funcionários, eles mostrando como funcionava o produto, desde quando ninguém ainda fazia. Porque a gente mostrava isso no nosso YouTube. Uma vez, a Sunny trouxe uns slimes, os primeiros slimes tinham outro nome, que enchia uma banheira. Então, eu peguei 3 potes grandes, 3 vidros de aquário e enchi com slime de diferentes texturas, um com cheiro, um com textura diferente, outro liso e um morno. E lá na loja, eu mostrava para estes pais o quanto era importante um slime, que muitos pais falam, não, suja, não vou levar para casa. Gente, criança precisa mexer em slime, mexer em massinha. Isso faz parte de material escolar, né? Então, lá eles viram todos os sentidos, o cheiro, o tato, não puseram na boca, mas até isso poderia ter, né? Porque eles não são nocivos. Mas a experiência do sentir o produto. Então, isso é uma coisa que existe dentro de uma loja, né? Que você não vai encontrar isso na internet. E o brinquedo, quando você vai para a Disney, porque você acaba comprando um brinquedo. Na Disney agora. Quando você vai para um parque, né? Quando todo o brinquedo ele desemboca numa loja, né? Que você sentiu a experiência do brinquedo e aí você vai para a loja e toda a magia Disney, né? Só a musiquinha que fica lá tocando lá quando você entra no parque, aquilo já te... Exato. Então, eu tenho um amigo italiano, ele tem várias lojas na região de Nápoles, 7, 8 lojas lá, mas assim, ele tem a maternidade dentro onde vende os bebês. A gente tem a faz maternidade, isso em loja, sim. E aí, assim, é absurdo, dá a impressão que é um supermercado de tanta gente comprando brinquedo, sabe? E assim, mas você entra na loja, você tem uma experiência, tanto do visual, né, de toda essa e você acaba entrando no clima de voltar a ser criança, de brincar. Imagine as crianças, né, que entram e sentem tudo aí. Então, e pensando nisso, você acha que, assim, talvez isso depende de espaço físico, né, de você ter também a loja, você ter esse espaço, mas você acha que a tendência é você ter uma loja de brinquedo que seja mais uma experiência do que simplesmente uma loja para comprar produto? Não acho. Eu não vejo uma experiência somente... Não é um parque, né? As nossas lojas, elas são pontos de venda com experiências. A gente não... Senão fica visitação, né? Aí senão não vai ter... A troco de quê? A pessoa vai ter que pagar o ingresso para... Aí seria mais um parque, né? Eu acho que o futuro do brinquedo... A gente vai até levar isso para uma discussão na convenção que nós vamos fazer agora em junho, que virão todos os lojistas importantes do país para essa convenção. Estamos convidando até algumas personalidades bem importantes para estarem fazendo parte disso, fornecedores. Nesta convenção, a gente vai tratar até o assunto do futuro do brinquedo, que é um assunto incerto, né? Mas a gente tem que já refletir sobre isso, porque cada vez menos crianças nascem. E a gente precisa já se adaptando para o futuro, porque o nosso negócio ele vai caminhando, né? Então a gente precisa se organizar. E a faixa etária estreitou muito, né?
Sabe que eu acho que está voltando? É. Porque a gente está trazendo muitas coisas nas nossas lojas. Hoje eu tenho, dentro das minhas lojas, produtos Kiduts, eu tenho pantufas de todas as marcas, eu tenho canecas, copos, materiais escolares, canetinhas coloridas, carimbo, cadernos. São tantas coisas que a gente tem, além do brinquedo, que a gente está abrangendo várias idades. Produto de maquiagem vegano. Então, essas coisas, as pessoas estão enxergando a gente como um destino de diversão e de coisas gostosas para curtir. Temos balas, pirulitos, chocolates. A gente tem várias coisas hoje para oferecer para esse cliente adulto também. Produtos colecionáveis são fortes hoje do brinquedeiro especializado. A gente tem muita coisa. Carros da California Toys, que é aquela, não sei se você conhece, o importador, né? A gente tem Funko, personagens da Iron. A gente está trabalhando com bastante coisa assim, e até bonecas colecionáveis, né? E aí, você tinha comentado a respeito do TikTok que vocês fazem e tal. Você acha que assim, o lojista em si sabe trabalhar com as redes sociais? Ou você acha que ainda precisa, de repente, um aprimoramento para que ele consiga conversar com esse mercado, trazer as pessoas através das redes sociais? Né? Como é que você vê esse... Eu acho que a rede social hoje está trazendo muito cliente para dentro das nossas lojas. Meus funcionários adoram, eles curtem mexer com TikTok e fazer vídeos. Eu tenho bastante material que a gente coloca no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais, e acho que a gente sempre tem que se aprimorar. Nunca a gente tem que ser igual. Amanhã eu tenho que estar melhor do que eu fui hoje. Então, cada vez mais, eles estão mais atentos a isso. E é uma coisa que eles fazem com prazer. Eu tenho uma funcionária lá que até é blogueira. É impressionante. Ela faz as maquiagens, ela tem um comportamento diante da câmera, a luz certa para demonstrar um produto. Qual a idade dela? Ela tem uns 20 e poucos anos, quase 30. Mas tá também ali na média, né? Porque assim, esse pessoal já conseguiu ler o mercado, né? Sim, exato. É diferente. É muito diferente e a gente tem que estar antenado a tudo isso. Até por causa que a publicidade infantil, né? Você não se pode mais fazer a publicidade infantil. Tal, ela é delicada. Delicada, né? Então... Mas eu vou te dizer que com a gente não tem muita dificuldade, porque eu tenho esse olhar de educadora sempre. Então, eu sei que eu entrei outro dia na minha loja e tinha uma música inadequada. Eu falei, gente... Não dá, né? Essa música não pode, né? Então, assim, o funk, que todo mundo adora, o sertanejo, não é para ficar sendo tocado numa loja de brinquedo. Né? E tem gente que, mas o cliente gosta. Eu falo assim, gente, nós somos uma loja de brinquedo, ele vai ouvir isso em outro ambiente. Aqui é para encantar, aqui é para envolver esse cliente. Quando bota Sandy Júnior, tem cliente dançando na loja. É muito gostoso. Balão mágico, né? Balão mágico. Nossa, eu sou amiga do Jairzinho, da Luciana. Que o Jairzinho é um querido, né? Ele fez história com essa música. Mas eu vou puxar outra coisa, então. Por exemplo, você está falando da loja, está atuante na rede social, como o TikTok, o que seja. E o fabricante em relação a isso? Porque também seria um papel do fabricante ser forte na rede social para ser procurado na loja. Como que tá isso? Assim, Nossa, isso está muito delicado. Eu tô te botando uma saia justa mais das vezes, né? Eu penso assim, que o fabricante... Eu vou falar. Ele tem que fazer, trabalhar os produtos dele na rede social para que gere um desejo na criança. Para procurar a loja, né? mas pra até... procurar a loja. E a loja vai falar assim, poxa, eu tenho produto... não tenho produto, vou atrás do fabricante. É uma cadeia, né? A questão é que hoje a gente tem fabricante fazendo essa divulgação e pondo para o site deles. Isso que eu ia puxar. Era isso que eu ia puxar. Porque eu ia falar assim, gente.
fazer o conteúdo... Isso destrói o mercado. Mas ele tem que direcionar, ele vai ter que escolher. Porque, por exemplo, vai chegar um momento que ele vai ter que escolher. Mas tem gente que direciona. Renato? Então, mas isso que eu tô falando. Por que você acha que tá vendo Eu não consigo achar. Eu não vejo sentido disso. Porque eles não fazem ele tá um bom número. matando o próprio... Eles estão concorrendo com o próprio mercado. Mas você quer... Eu posso dar minha opinião Por em relação favor. a isso? A minha leitura é que eu acho que eles estão criando um conteúdo e direcionando para eles, vindo de um evento que bagunçou todo o mercado e a sociedade. Então, eles querem ser independentes e autônomos, ficar dependente cada vez menos do mercado e só achando que vai ser deles. Mas você percebe que eles estão se enforcando? Eu acho que é canibalizar. Por isso que eu tô falando. Eu acho que daqui algum momento, a leitura que eu faço, que vai voltar atrás. Porque tem que fomentar. Pra ser Não, é porque não vai. Ele vai fomentar. Prejudica Ele vai fomentar, muito. assim, ele vai criar o conteúdo e ele vai ter que uma hora escolher se ele quer que seja pro lojista ou para ele. Certo? Assim, o conteúdo que ele tem que fazer de qualquer jeito. O certo é pro lojista, vamos dizer assim. Exato. E em algum momento ele vai ver que não vai funcionar, porque assim, imagina, se ele tem 250 lojas espalhadas pelo Brasil e ele tem e cada um com o seu site ou que seja marketplace, e o dele tá lá só pro dele. Ele tá apontando, gastando a mesma energia, ele pode gastar para todo mundo aqui pulverizar ou esperar vender em um canal só. Acho que isso é meio datado. Que esta é uma visão inadequada e limitada demais? Eu acho que... Porque como que ele vai ampliar o negócio dele se ele tá puxando só para ele? Eu acho que cada um no seu... Eu acho ruim eu produzir para vender pro mercado, de repente eu vendo direto... Porque a gente compra, vê, às vezes, ele até ofertar o produto, fazer um preço diferenciado. Ah, foi o robô. Ah, já estamos organizando isso. Mas os preços deles são de repente, não, poucos melhores. fazem, pouquíssimos, gente. Porque daí, pouquíssimos, tá? A gente conversa diretamente com quem faz, eles na hora, eles tentam resolver, mas é chato, não precisava disso. Mas né? eu acho que o tempo vai dar resposta para isso aí. É uma questão... Não tem muito... Eu espero. Tudo bem, mas a questão é que nesse tempo, alguns não conseguem suportar esse tempo, né? Exato. Quanta gente está fechando porta. Mas quem você diz? Lojista? Não, lojista. O lojista. Mas eu acho que aí, vamos dizer assim... Porque o e-commerce já tirou, de repente, uma fatia... Você percebe como a gente está... Olha só o quanto a gente está sendo achatado. E-commerce bombando. Uhum. A gente também vende mais que aí e-commerce. a loja física foi Só que aí, fornecedor fazendo o seu próprio site e fazendo algumas até promoções que nós não temos. E assim, quando a gente chega para conversar com eles reconhecem. E eu sempre tive portas abertas e eles foram empáticos e tentaram corrigir e melhorar isso. Mas tem umas escorregadas que atrapalha. Para a gente, vai atrapalhar para eles. Porque para que eu vou ficar comprando um produto de um fornecedor que não está respeitando o meu negócio? Né? Porque isso daí já está indo para um outro caminho, que é uma falta de respeito com o nosso trabalho. A gente está pagando shopping, a gente está pagando equipe, a gente está deixando aquela loja bonita, a gente faz o pacote, a gente faz... Trabalha o produto. Tudo para esse cliente e o fornecedor também competir com a gente. Será que isso não é, por exemplo, assim, a capacidade de produção deles, o mercado não absorve, de repente, a capacidade minha de sugestão, produção, a venda? Mas aí não é planejamento? Não, sim, a minha mas aí o cara consegue produzir. Coloquem a gente como, como se fala, sinalizem, tais e tais lojas têm. Procurem tais lojas. Não eles venderem pelas lojas. Uhum. Ou a gente estava até vendo com uma empresa fazer um canal direto no site deles. Escolha a sua loja mais próxima. Né? Com toda a geolocalização, a tecnologia de geolocalização que você tem hoje em dia. Para ter menor custo na entrega, talvez. Mas aí, no papel do lojista, quando enxerga alguma atitude como essa... A gente fala diretamente com eles. Mas assim, aí os lojistas acabam deixando de comprar dele para comprar de outro? Porque assim... Algumas vezes eu confesso que sim. E eu acho que é necessário, porque realmente ele não vai sentir a mudança se não tiver uma postura do outro lado. Mas eu acho assim... Isso é uma tendência ou é um tico-tico no fubá só esse uma negócio? Tendência. É uma tendência?
Eu acho que é Parece experimento de uma sim. fase ruim. Eles estão experimentando. Uma fase ruim. É. Eles estão pegando uma coisa... Eu acho assim, todos têm que ter seu site, todos têm que divulgar seu produto, né? Mas divulgar uma coisa, né? Que coloque o preço acima do sugerido. Se o cliente... Porque tem gente que vai comprar na Brastemp. A Brastemp tem seu próprio site e vende seus produtos. Só Sim. que é mais caro do que você vai... Vai no Extra, é mais barato. Exatamente. Né? Perfeita, Não é o mesmo preço. perfeita ou leitura. Mais, Perfeito. faça isso. E não é pouco. Né? E assim, tem os robôs que vão lá e diminuem briga de centavos, né? Então não precisa de muita coisa para ele estar fora. Tá disponível, mas não tá atrapalhando, vamos dizer assim. Mas assim, no geral, nós temos fornecedores que são muito parceiros, a maioria deles são extremamente parceiros, a gente passou aí por períodos difíceis, tivemos apoio de todos, então eu só tenho que agradecer a muitos deles. É pontual os problemas, tá? Deixar isso claro. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal trazer para vocês também é que há muito tempo, o mercado do Brasil tenta buscar uma data especial para vendas de brinquedos no primeiro semestre. Sazonal, né? Porque a gente fica muito... assim, vendas de presentes de aniversário acontecem cotidianamente, mas a gente queria alavancar vendas e dar oportunidade, criar uma oportunidade de mercado onde a gente fizesse o Black Friday brasileiro no primeiro semestre. E a gente encontrou uma data, eu construí com um projeto para o dia 28 de maio, que é o Dia Oficial do Brincar, segundo a ONU e a Unesco, que reconheceram esse dia, que já acontece em mais de 40 países. Toda a LBB... isso seria muito legal se vocês pudessem divulgar. Aí, pessoal, esse é um recado que eu considero fundamental. Vamos ter o Dia do Brincar. Este dia vai ser no dia 28 de maio de todos os anos aqui no Brasil, onde teremos o Black Friday dos brinquedos. Já vai ter ter este ano. Todo brinquedo... que a criança trouxer para doar em bom estado, automaticamente ela vai ganhar 5% de desconto. Teremos rodas de brincadeiras nas lojas, balão, algodão doce, pipoca, coisas assim. Vamos criar um ambiente especial para este dia. Na minha loja, por exemplo, vai ter roda de jogos também, que a Copag está fazendo, troca de cards de Pokémon, vão ter várias coisas que a gente está organizando, mas essas 250 lojas no Brasil estarão mobilizadas para fazer o Dia do Brincar. Que legal, em 250 lojas. E todo o Brasil, e o mais legal é dar oportunidade para que as crianças tenham mais brinquedos. Então a gente precisa divulgar isso em todas as mídias possíveis, nos ajudem aí a mostrar para esses pais que a gente está engajado em levar mais brinquedos para os filhos, que brinquedo é uma ferramenta real de desenvolvimento, que traz felicidade, que relaxa, que só traz benefícios para a criança. Porque o fabricante praticamente só trabalha para atender o último quarto do ano, né? Sim. Praticamente tudo. Exato. E na sequência já tem uma feira, né? Também. Então, o que a gente viu? A gente viu como uma oportunidade para o público isso também, porque a gente vai começar a receber os lançamentos final de junho. Então, final de maio, a gente já organiza a casa, vende todos os brinquedos. Que estava atrás, né? Antes de receber os lançamentos, né? Podemos até comprar mais dos nossos fornecedores com isso. E quando eu falo que uma criança no Brasil, a média é um brinquedo por criança, é porque a gente tem uma sociedade com uma equipe, um disparate aí de poder, né? Muita criança em estado de miséria hoje. E a gente precisa abraçar mais essas causas. Então, os brinquedos doados serão encaminhados para crianças carentes também. Sim. Nossa, muito legal esse projeto aí. Nós vamos fazer o corte aí, né? A gente faz o corte. Muito legal, muito legal. E o mais legal, todo mundo engajado. Né? Uma data antes do segundo semestre que ela pegasse mesmo para movimentar o mercado, né? O mercado todo, e já é um dia internacionalmente conhecido, né? Tem que ser abraçado igual a Halloween foi, por exemplo. Exato. Não é? Pois é. Né? A gente tem nada a ver com Halloween e esse foi abraçado. Sim. E está acontecendo. Então a gente acredita que a cada ano essa data vai se tornar mais forte.
E quanto mais a gente tiver divulgação, o SESC já está fazendo isso, tem várias outras empresas que estão engajadas também em trazer o entretenimento para esse dia do brincar. Este ano vai ser sorte, porque vai cair no final de semana. Mas nos outros anos a gente também vai fazer esse momento ser o momento e trazer oportunidade para esses pais. Porque só vai virar se for constante, né? Vai ter que, assim, o resultado é quase educacional, vamos dizer assim. Sim. Vai ter que ser constante para o pessoal começar a entender e inserir isso no ano, né? Precisa, né? De um dia internacional do brincar na nossa vida, até para adultos. Vocês curtem jogos? É muito bom esse seu ponto, hein? Pensar, porque com essa coisa do Kiduts aí. Pois é. Brincar é geral, gente, né? A gente tem jogos extraordinários, né? Quem não se diverte? Até aquela Jenga que a gente monta, começa a cair. A gente brinca em churrasco, a gente brinca em tantos dominó, baralhos. Uno também é muito. É que a tecnologia acabou tirando um pouco a parte lúdica, né? Você percebe o estresse que a tecnologia te brincar, traz? Né? E aí... Sim, eu tive todos, acho que graças a Deus, tipos de brinquedo, assim. Então, eu brinquei, Falcon, sei lá, Lego, Playmobil. Playmobil era tão um desejo, né? O negócio meu era a bola, futebol, mas assim, fui numa loja, comprei Pula Pirata, comprei o Cai Não Cai, eu tive League, acho que é League 4. Sim, League 4, isso. Estrela era, né... Mas aí vai passar, aí a tecnologia chegou e parece que tudo tá no seu celular, e aí, né, você não tem mais a parte lúdica. Mas olha, eu vejo brinquedo diferente do que eu vejo livro, né? Eu sou formada em letras e sempre li muito. E me formei em um curso especializado em Cambridge, sempre fui daquelas de ler. Hoje, eu uso o meu iPad. Porque a luz me ajuda a enxergar melhor. Mas eu amo o cheiro do livro. Então, livro é uma coisa que há muito tempo, desde que o computador existiu, começou a ser questionado, será que vai acabar? Não vai acabar, mas vai diminuir. Agora, brinquedo é diferente. Porque o brinquedo é uma realidade virtual. Ela não é real. E a criança precisa da realidade para ela se inserir realmente, fisicamente, intelectualmente, de todas as formas. Eu tenho um netinho de 2 anos, vai fazer 2 anos, coisinha mais fofa do mundo, e ele é atraído, se liga a uma televisão, ele automaticamente já é atraído. Essa geração tem uma facilidade, eu acho um absurdo quando a gente está num restaurante, você vê na mesa ao lado os pais enfiando celulares e iPads nessas crianças. Meu neto não tem acesso. Eu acho que isso é muito importante, porque... não para ele, para toda criança. Eu acho que tem que ter a hora certa, o tempo certo, para que essa criança precise de uma formação cerebral. E os pais estão enchendo essas crianças com celulares e iPads para eles terem sossego. É o cala-boca hoje dos pais virou isso. Em vez de ser vamos brincar todos juntos? Você viu que o americano curte brincar? As famílias juntos. Eu fiz o Dia da Família nas nossas lojas, que toda segunda-feira o cliente que comprar um jogo tem 10% de desconto para estimular os jogos em família. Porque a gente tem que criar também essa oportunidade, divulgar. Gente, brinca com seu filho. Né? É tão importante. É que essa cultura acabou ficando... Mas eu acho que até o pessoal, principalmente restaurante, está entendendo isso aí, está agora colocando brinquedão em um monte de lugar. Eu acho que isso... Eu mando brinquedo para Outback, para alguns restaurantes onde eu tenha loja. Olha, deixa aí meus brinquedos. Porque, essas crianças precisam... a criança, ela está vivendo uma realidade muito perigosa. A criança dos dias de hoje. Eu tô extremamente preocupada desde o que está acontecendo da época da pandemia até agora. Hoje, a criança, ela está muito esperta. Ela tem um raciocínio super rápido, ela tem uma maturidade emocional que surpreende algumas coisas e são negativas de outra forma, né? Porque cada vez a gente vai ter mais depressão. Essas crianças, elas estão sendo jogadas no mundo vazio, porque o digital, ele vai só entreter.
Ele não tem o faz de conta do que o Ah, do lúdico, E nem a não tem. criatividade. Então, mas o digital ele não tem um faz de conta. Não né? tem o faz Ele de já conta. entrega a história Não, tá pronta. tudo incluso Ele ali. entra no mundo faz de conta que ele acredita por um período, mas depois ele também vê que vai para um outro. É. Pra quê? Né? Vamos subir árvore, vamos pular corda, jogar bola, né? Pular amarelinha, porque essas brincadeiras, elas são as clássicas e são muito importantes. São a base das brincadeiras. Essas crianças vão ter problemas físicos sérios, porque elas não estão se mexendo muito. Vivendo em apartamentos, poucas andam hoje de bicicleta por aí, né? Como a gente fazia. Tá tudo virando, ai, meu filho tá fazendo natação, aí vira aquele mundo. Encaixotou tudo, Encaixotou. né? Dentro da natação, agora vai fazer o judô, agora vai fazer o balé, agora você vai pro teu computador. É tudo. É lógico que precisa de um cotidiano, mas a criança precisa também de horizonte. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Eu tô bem de pergunta hoje, hein? Tô Aproveitem, mano. adorando. Tá, aproveita Não, aí. essa aqui é adorando. minha mãe, vai adorar, né, cara? É, hoje você Você viu tá a bronca falando, da mãe né? dele e deu Não. certo. Vou fazer uma confissão aqui. É. A senhora, sua mãe Anitta, comentou lá na postagem, quando eu vi, meu coração até disparou. É, né? Aí eu dei um coraçãozinho pra ela. Beijo, Anitta. Agora, pensando na associação, por exemplo, você se enxerga como uma influencer nas redes sociais, defendendo ou puxando esses assuntos? Porque, assim, quantos anos que você ocupa essa cadeira? Eu esqueci, quantos anos faz? A associação é 2 anos. Você tá há 2 Eu anos. já estou há 2 anos. Em breve terá outra eleição. Não sei se eu continuo, se eu saio. Tá, mas a vontade de A todos é que eu associação tem continue. quantos anos? A associação em si Tem quantos 15, anos? Não sei se é 2014 ou 2016. 10 anos, né, tá? quase. Uns 10 Então, mas é anos. ocupada a cada 2 anos, pode ter uma eleição, é isso? Sim. Mas, por exemplo, em nenhum momento ela foi ocupada por alguém que gosta de brinquedo e tem um background, assim, tem a pedagogia, vamos dizer Posso assim. falar uma coisa? Oi. Eu sou a primeira mulher. Existe a Brebe. Então, há 30 anos existe uma associação, tá? A Brebe foi a primeira associação, depois veio a LBB. Quando a Brebe deixou de existir, montaram a LBB. Nós criamos a LBB juntos. Meu marido fazia parte da Brebe, meu marido está há 55 anos no mercado do brinquedo. E eu sou educadora e entrei para também tentar mudar um pouco o olhar do mercado, que já está no movimento para isso. Hoje todo mundo enxerga o que há uns 10 anos atrás, ou 15 que eu falava, Renata, isso é lorota. Porque eu já ouvi isso. Né? Gente, nosso propósito de existência é o desenvolvimento da criança, né? É o entretenimento, é a diversão. Então, a gente tem que falar sobre o nosso propósito. E eu luto muito para engajar, sim. Eu digo porque você tem a bagagem já também da parte educacional. Sim. E é uma cadeira ocupada com alguém que tenha toda essa bagagem junto com esse olhar para o brinquedo, eu acho que é extremamente importante até, como se diz assim, criar um conteúdo que seja frequente, porque ele é relevante. A gente pro tem mercado. até na nossa página da LBB, a gente tem alguns textos que fala dos blocos lógicos, a importância dos blocos lógicos, a importância do brinquedo de vinil para criança na fase pré-escolar. A gente aborda assuntos que são importantes, porque o assunto do brinquedo, o nosso negócio é brinquedo, e o assunto do brinquedo é coisa muito séria, né? Por trás dele tem uma realidade. E a coisa que mais me deixa triste é ver tantas crianças que não têm acesso. Isso é muito sério. A gente precisa lutar para derrubar esses impostos, porque o nosso brinquedo é o terceiro mais caro do mundo. Ah, é? É uma vergonha. E aí o que acontece? Crianças que precisavam de uma alegria, crianças que já vivem uma vida carente, de falta de alimentação, não tem acesso. Gente, isso é um crime. Então, o Brasil tem que fazer um movimento, tem que acordar para isso, né? Eu faço um apelo aí para esses políticos que enxerguem o quanto o brinquedo é fundamental para a formação infantil e saúde mental e física da criança. Principalmente hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, do jeito que as coisas andam, né? A Tasha, eu não lembro ao certo, porque eu também já
mexi com essa coisa de produção também, mas ela chega a ser a parte dos impostos a 1/3 do valor? Exato. É, né? Exato. Eu tô lembrando disso agora. Nossa, por dói. volta de 1/3 do valor. 33, é bem 1/3 mesmo, E aí né? a gente tem shoppings, a equipe, nossos custos diários, o que sobra? 1, 2% de tudo? 3%? Né? E justifica também querendo ou não, o preço na prateleira, né? Sim. Tô falando assim, quando a gente Exato. fala que é caro, mas quando vai pro outro lado e vê que realmente não atrapalha muito, né? Mas assim, gente, eu coloco este grupo como corajosos. Todos nós que fazemos parte deste grupo, até os que também não fazem, que lidam seriamente pelo mercado, que ainda não entrou no grupo, que ainda não teve oportunidade. Agora eu acredito que com a divulgação de vocês, mais pessoas entenderão o que é a LBB. A importância, né? A importância, porque é para estruturar este mercado, é para organizar, para fortalecer. Como faz para entrar? Como faz para entrar? Não é fácil. Tem um Por quê? critério, né? Tem um Sim, critério. tem um critério, A gente tem alguns critérios para participar, que precisa produtos certificados, não queimar preço, ética de mercado, a pessoa ter um conhecimento, a estrutura de loja, todas tenham mais ou menos a mesma pegada. E aí, o que eu faço? Eu acabo consultando os nossos fornecedores, a minha secretária, Juliana, acaba consultando os fornecedores para verificar. Para validar, né? Então, eu tenho uma loja. Se ele vai agregar ou se ele vai atrapalhar. Porque a gente quer gente que agregue. Me cadastrar. Eu procuro no site. A gente tem no site, a pessoa entra e passa por um processo. Depois dos fornecedores todos darem o ok, a gente leva para todo o grupo, a diretoria, que hoje nós temos 7 membros, de pessoas muito queridas e muito fortes no mercado. E aí lá eles veem se alguém tem algo contra. Não teve, vai para o grupão, que a gente tem um grupo com esses 32 associados. Porque a LBB são só 32 associados. E aí a gente lá pergunta se ninguém tem nada contra, a pessoa entra. Então não é fácil. Porque a gente quer melhorar o mercado, a gente não quer se desorganizar ou colocar alguém que também esteja numa outra wave, né? Sim. Tem uma auditoria, vamos dizer assim, nesse meio aí, que tem uns processos, né? É o peneirar que vai peneirando e peneirando, né? É lógico, gente, que dificuldades todos os brasileiros passaram e ainda estão passando. Isso não é um critério principal, tá? Só que a gente está no mercado pequeno e fofoqueiro. Todo mundo sabe de todo mundo. Às vezes se criam até histórias que nunca existiram, né? Então, eu acho que quando eu assumi a LBB, a coisa que eu mais falava era de ética. Porque eu acho que era uma coisa muito importante que esse mercado tem que seguir, porque a gente vê outros que são horror. A indústria farmacêutica, quantas coisas erradas tem, e outros setores, né? O nosso não. O nosso setor, apesar de todas as questões que a gente enfrenta, política e de estrutura, é um gueto que a gente pode se orgulhar. Tem muitas pessoas muito especiais, né? A gente tem indústrias, importadores que estão há décadas neste mercado e outras extraordinárias que, infelizmente, acabaram. Atma, Troll, Yellow, Long Jump, Multibrink, DTC, eram muito boas. E outras que eu, porventura, esqueça, mas eu acho que a gente tem que solidificar esse mercado. Nosso fornecedor também atravessou, está atravessando com essa... Por exemplo, o que aconteceu agora com essa Generalista Americanas, que deixou de pagar tantos dos nossos fornecedores. Apertou para todos, né? Então é a hora da gente estar junto deles também. É uma mão dando para outra. Nosso objetivo é fortalecer. É o fortalecimento da gente e deles. E os próximos desafios para a LBB?
tanta coisa que se tem para fazer aí, Tanta mas coisa. você tem assim Tanta coisa. Nós objetivos temos mais definidos assim que você possa melhorar a importação. A gente pensa em importar. O importado, como que você vê o importado? Existem produtos Não básicos. o importado, não O importador é importante, tá? Ele faz um trabalho decente, ele chega com a coisa pronta, mas a gente também tem hoje esse know-how, né? E é lógico que nós vamos continuar honrando nossos importadores, mas existem produtos básicos que a gente pode trazer, gente, bola. Por que eu vou comprar do importador? Se a gente pode encher containers de bola, né? Para quê? Então a gente tá nesse ponto que a gente pensa. Existem brinquedos que vão sempre ser os queridinhos, que são os brinquedos desejados e necessários para a infância há décadas. Então, esses a gente sabe que a margem de erro é nula. Então, esses a gente pensa em trazer. A gente também quer criar uma ONG de um trabalho voluntário, é um outro sonho que eu tenho. Só que eu não tenho tantos braços, porque foram muitas coisas feitas na minha gestão. A gente também criou produtos exclusivos, vários produtos, alguns deram muito certo. Fizemos com Toyster, fizemos com a Estrela. Estamos alinhando com Grow e outras marcas, com a Roma, Janssen e outras que a gente está vendo, Cotiplas. Assim, a gente está aberto para todo o mercado. Tudo que for positivo vai ser muito bom. A gente tem aí 3 marcas maravilhosas de produtos que nos prejudicam um pouco, porque a Mattel, Hasbro e Lego, elas são internacionais. E elas não abastecem o mercado especializado, elas abastecem nem 20% deste mercado. A gente acaba comprando de distribuidores. E isso a gente perde muito a nossa margem. Então, estas coisas é uma luta que a gente tem pela frente de querer... São interesses diferentes. Interesses diferentes. E a gente gostaria de organizar para que ficasse bom para todos, né? Que não está bom. Tem muita coisa que não está boa, né? Mas aí, por exemplo, o papel... Agora, até pegando esse assunto aí de como acontece de ter alguns favorecidos ali. E tá atrapalhando na margem de vocês. Sim. O papel de vocês lá na Brim, por exemplo, da associação, é uma negociação independente de cada membro? Ou tem uma negociação de por exemplo, vai num fabricante, um fornecedor e negocia como uma associação? Na LBB ou da Brim, você está falando? LBB. A LBB, tá. Cada um tem a sua negociação. Uhum. Mas quando a gente fecha um produto exclusivo, esse produto vai ter a margem X, o preço Y a ser seguido. Uhum. Tá? Então, quando é negociado um produto exclusivo para o grupo, cada um vai ter o seu endereço, o seu CNPJ, tudo. Uhum. Eles destinam para esses lugares, mas na negociação já é tudo amarrado. É isso que é interessante. Isso que era a minha pergunta. Existem momentos que, assim, a gente vai comprar, vamos falar, um produto feito pela Elka. Cada um tem uma negociação. Aí é individualmente, uhum. tá? Todas as indústrias e importadores têm a sua negociação individual. E quando é feita uma compra ou um produto exclusivo em conjunto, aí é tudo amarrado. Que é justamente o exclusivo. Que é o exclusivo. A gente também conseguiu com a NIG uma coisa muito bacana, que foi prioridade. A gente ficou com a linha do Cocomelo educacional uma linha bem redondinha, com preços bem posicionados, produto bacana. Deram prioridade, a gente ficou uns 2 meses só a gente tendo no mercado. E isso gerou uma venda e o cliente nos enxergou de uma forma diferenciada. Então, a gente está fazendo parcerias muito boas com nossos fornecedores. E quando você me pergunta se hoje o fornecedor enxerga a LBB com esse respeito, eu digo para você que cada vez mais a gente está sendo visto assim. Eu estou falando porque alguns fabricantes, não sei, enfim, assim, o que tem esses, vamos dizer assim, que tem esse mercado que você diz que é mais privilegiado ali, que atrapalha a sua margem, porque você tem que pegar de distribuidor. Sim. Mas quando você enxerga um produto que, agora que eu entendi, que é o exclusivo,
realmente não tem porquê. Porque é uma associação que tem 250 portas vendendo. Produtos por exemplo, esses da Estrela, eu e Meg, que é uma lojista do Rio de Janeiro, da Brink Center, que também me ajudou a desenvolver. Nós duas sentamos e a gente fez mais de 60 produtos para direcionar para os nossos fornecedores. Exclusivos. Né? Para serem exclusivos. Legal. Mas a gente percebe também que o grupo tem que estar mais organizado cada vez mais. Alguns deram muito certo. Isso foi muito positivo, essa experiência para a gente. Eu já queria mais produtos da Estrela, agora estou esperando ver se vai ser o mesmo preço para a gente encomendar mais, né? Porque também muitas coisas mudaram. Mas é isso, a gente continua aí tentando regulamentar este mercado de uma forma, vamos dizer, mais equilibrada. Eu acho que o mercado... Justa, você quer dizer? Justa. Tem um equilíbrio. É que justiça é uma coisa tão ambígua, né? Tão difícil. Agora, o equilíbrio é uma coisa importante. Eu tenho associados do interior de São Paulo que são pessoas extraordinárias, seríssimas, que fazem um trabalho muito bom, mas eu vejo que a margem deles, às vezes, é diferente. Isso não é justo. Deveria ter pelo menos um teto mínimo. Um mecanismo de compensação ali, né? Que eles tivessem pelo menos 80% né, de margem. Então, eu acho que é outra luta. Mas isso tudo com o tempo. Mas eu acho que a gente, cada um construiu a sua história, cada um sabe aonde tem seu número. Então, é justo que cada um tenha aí um favorecimento. Mas estes que fazem parte da LBB, que também estão trabalhando sério, poderiam ser respeitado um teto mínimo. Entende? É uma proposta aí que a gente está ainda em construção. Mas a gente tem muitos objetivos, Márcio. Eu acho que é um mercado que está sempre em transformação. Eu acho que a gente tem sempre que estar olhando para o bem de todos. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu fui corajosa. Não é fácil. Tem dias que eu fico aqui destruída, porque é uma carga muito grande em cima de mim. Sim. Eu nunca tirei vantagem em nada, de nada, porque as pessoas nos agradam, mas eu nunca tirei nenhum privilégio disso, porque eu não preciso, né? O meu objetivo não é por mim, é por todos. E eu espero que a próxima pessoa que ocupar minha cadeira tenha este objetivo. Porque, lógico que numa associação, cada um tem um interesse. Né? E aí, quando que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio é unindo o interesse de todos. O que cada um tem como um ponto em comum é nele que a gente vai começar a melhorar. Infelizmente, a gente vive num mundo extremamente capitalista, onde o número vale muito mais do que você, né? Eu muitas vezes me senti mal, já entrei em feira. Sempre fui muito respeitada, mas se tinha alguém mais forte que eu em tamanho, porque existe esse ego no mercado do brinquedo, aí vão tratar, vão cumprimentar, e quem é menor, muitas vezes não é visto. Então, eu acho assim, a vida, ela é assim, né? Mas isso eu não acho bacana, eu acho que a gente pode trazer um pouco mais de maturidade para este mercado e para as pessoas que fazem parte dele, de enxergar todos como um potencial. Agora, com a crise da Americanas, a gente sabe que a Carlyle também está numa crise muito grande. Você vê aí que aconteceu a CVC, a própria Tokstok, está numa crise grande. A LBB, ela é pulverizada. Né? Nós estamos por todo o país. O nosso risco para uma Mattel, para uma Hasbro, para uma Lego, para qualquer fornecedor é muito menor do que uma grande. Está bem dividido. E eles deveriam enxergar assim. Porque se um quebrar aqui, tem mais trocentos lá. Sim, né? Então, a gente chegou num número de respeito e a gente se dá respeito. E cada um caminhando com a sua própria perna. E cada um caminhando com a sua própria perna, mas se dando as mãos.
Essa semana eu soube que um parceiro estava tendo dificuldades, eu liguei para ele, olha, eu também passei, posso te ajudar? Eu me resolvi desta forma, isso te ajuda? Porque a gente tem que se dar as mãos, né? A gente não entra em particularidades do negócio de ninguém. É muito importante a gente trocar figurinhas, até mesmo para não cair, às vezes, na manipulação do outro. Porque chega para mim um fornecedor querido e fala assim, olha, você tem a melhor condição do mercado. Chega para você e fala, você tem a melhor condição do mercado. Quando a gente conversa, não é a mesma. Então, a gente não está aqui para brincar. A gente não precisa ser o melhor. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? E a gente entende como as coisas funcionam. Ah, legal. Quando que isso vai ser a próxima eleição? Outubro. Ah, já é outubro, já? Sim. Em junho agora você vai ter uma convenção, Teremos uma né? convenção no Meliá de Campinas. Uhum. E vai ser uma coisa muito bacana. A gente vai dar pela primeira vez oportunidade para que os fornecedores venham com alguma proposta para fortalecer as nossas parcerias. A gente, o ano passado, chamou o Edmur Sayani, que é um grande palestrante, que eu quero apresentar a vocês. Legal, obrigado. E ele fez aí uma aproximação, a gente desenhou nosso propósito, alinhou a nossa missão. E a partir da nossa organização, a gente já se vê pronto para conversar com o nosso fornecedor. A gente elencou os 12 principais dentro da curva do grupo, segundo a NPD, tá? Sem passar por cima de ninguém. Tem extraordinários que não serão convidados ainda, mas para os próximos anos. E eu também vou visitá-los, quem não for convidar e tiver interesse, a gente está sempre de portas abertas para ouvir todos. Aqui a gente tem algumas questões delicadas, como alguns, que a gente tem venda de internet, que poderia estar trabalhando melhor com a gente. Mas que não é um ponto final, uma vírgula, né? Exato. Ai, que lindo. É isso aí. Não, filosófico, né? Esta Grande filósofo convenção e não Gucci. é o ponto final, é a vírgula, por exemplo, porque em cima disso a gente vai criar muitos projetos, né? E aí a gente vai conversar com estes fornecedores que apresentarem para a gente as melhores propostas para levar 6 projetos para o ano. E também estamos conversando com o Piangers de vir lá, educadores, a própria Mônica, o pessoal da Disney, o Alê da Multikids já confirmou presença. Então, a gente vai fazer uma roda de reflexão sobre o futuro do brinquedo, porque a gente tem que já alinhar o nosso futuro, né? Baseado nas informações que a gente ouve das pessoas, a gente tem que começar a entender. Gente, menos crianças estão nascendo, mais adultos estão brincando. Que produtos a gente vai ter que olhar um pouco mais que a gente não está olhando? É para esse lado que a gente tem que criar essa provocação. E também alinhar essa roda de negócios, que a gente vai fazer uma arena de negócios para melhorar a parceria e fortalecer tanto o fornecedor como os nossos negócios. E além da confraternização, que é uma delícia, né? Um toma vinho, outro conversa. É muito bom. E são pessoas muito queridas nesse mercado, viu? Legal. Tem muita Legal. gente legal. Legal. Indo para os finalmente aqui, Renata, a gente sempre faz uma pergunta para os convidados. Ai, que medo! Né? É pesada a pergunta, hein? Se prepara. essa aí a gente não conta, mas... não é? Isso aí agora... Renata, qual o teu brinquedo de infância? Nossa, gente, olha... não é? Ai, vocês vão me entregar, vou entregar a idade. Bom, a Mônica já sabe. A minha primeira boneca foi uma boneca da Mônica, que era um plástico, né? Era uma boneca tão diferente do brinquedo de hoje, aquela cara ainda meio assim. Eu sei qual que é. você me contou Lá, que não era a época que seu pai ainda fazia os moldes. Mas eu sei qual é. Sim. Mas qual era o fabricante? Ai, isso eu não Putz, lembro. eu Devia não ser sei. Troll. Mas deve achar pelo tamanho, deve ter uns 30 e pouco, 40 centímetros. E assim, mas eu era moleca.
Cara, o que eu amava fazer era brincar de argila, andar de bicicleta, subir árvore. Eu gostava de criar brincadeiras de polícia e ladrão, brincava de bang-bang. Eu era moleca. E vocês? O meu foi o futebol, né? O meu foi a bola de futebol. Como eu falei, eu tive vários brinquedos, né? Vários. Graças a Deus eu tive uma infância. Que bom, eu também. Eu tive uma E que infância infância. criada em cidade pequena, então você podia fazer tudo, andar com Exato. tudo, né? Então era ir pra escola, terminava a escola, era bicicleta, aí é cada um. Cara, eu lia Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. E eu brincava no mato. Buscando o reino Fazia das águas cabaninha, claras. fazia- Juntava Aham. capim de Sim. pinheiro para fazer casinha, estrutura de arquitetura. A gente não tem ideia do tanto de coisas que a gente faz quando a gente lê e brinca, né? Agora, privilegiado era o cara E você? aqui, Por né? quê? Por quê? Ó, eu fazia balão do lado do você foi bombeiro. Ah, não fala disso. Você pegava Meu as marido fantasias lá ama. Balão eu fico vendo até hoje, mas eu não solto mais. Mas Então. pipa, bolinha de Não, gude, tudo. pipa. Nossa! Mas aí eu vi o outro lado da fábrica também, né? Eu acompanhei tudo. E o meu foi o Neb e Lego. Eu fiquei lembrando depois, o Lego também pra mim foi bem presente. Mas você é novinho então, né? Porque Lego Eu chegou tenho aqui 40 nos anos... Eu tenho 41. 70, 80 Lego chegou aqui. Eu tenho 41. Ah. Tá vendo? Quer dizer, Essa conta não tá batendo. Não, mas é legal porque a gente fala assim, todo mundo teve sua infância, né? Independente. Eu vi uma vez uma reportagem do Globo Repórter, faz muito tempo. O cara foi entrevistar lá no Nordeste, fazer uma reportagem lá por causa da seca. E a criança brincava com os ossinhos do gado que morria. Então a coluna vertebral do boi, sim, ela brincava que era o boizinho dela. Ela fazia cerquinhas e tal, né? E era, né? Tô falando na cabeça dela suficiente na pra cabeça ser. dela, Gente, né? Aquilo era o isso suficiente para brincar, Olha, né? nós somos em 6 filhos. Eu nasci em berço de ouro, meus pais perderam tudo. Eu lembro que a gente morava numa casa gigante no Brooklyn, que tinha adega, salão de festa. Fomos para uma casinha em Itapecerica da Serra, que para chegar eram 2 pneus. E lá eu tive uma infância extraordinária. Sabe o que eu gostava? Sabe quando dá aquelas poças que faz aquela argila? Uhum. Eu fazia dado, eu fazia potinho de fofolete. Eu pegava argila para Fofolete você entregou. Fofolete, aquela... O bom que o Márcio não te expôs, tá? Nossa, Márcio, olha, não vamos, olha, nunca mais. Ô, dona Anitta, Faz pelo amor de Deus, hoje. aí agora. Dona Anitta, domingo não tem mais o prato dele. 54 anos, pronto, mas eu não tô falei. longe, eu tenho 51, então tá tudo certo. Né? Mas é quando é mais limitado o recurso, mais a criatividade tem que ser usada. E nós éramos em 6 filhos. Então, eu amava isso. E eu entrava em mato, eu imitava o Pedrinho, né? A gente, era romântica. Então, assim, a gente se constrói em cima do brincar. E é isso que as pessoas precisam entender. Estes pais, a gente quer apelar a esses pais para enxergarem a funcionalidade e a importância do brincar, né? Que é a bandeira que eu levanto desde que eu existo também. Porque é aí que a gente é feliz. Você não era feliz brincando? Sim. Eu andava muito de patins, né? Minha filha tá andando agora. Aí eu arranjei um já e skate eu não andava muito, eu tô aprendendo com ela agora. Caramba. Que bacana. Eu não sabia. Tem idade. Não O tem. meu marido, com 70 anos, fez a primeira tatuagem dele. Que legal. A gente não Legal. tem idade, gente. A idade não é mais A idade o biológica, número. cronológica, É aquilo que você faz com a sua vida. É aquilo que a tua cabeça pensa, né? Sim, sim. Legal. E, Renata, deixa um recado para os lojistas do Brasil, né? Você, presidente da associação, que você quer deixar aqui um recado final para eles. Olha para a lente ali, pode falar. Nossa, gente, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de vocês terem me dado voz, de vocês terem confiado em mim. É uma missão que nós temos. Para mim, todos vocês são muito importantes, são grandes guerreiros. E sei do que todos estão passando. E a gente junto vai encontrar saídas melhores
para a gente se fortalecer, para a gente fazer história. Não desistam. A gente está junto nessa luta. A vida não é fácil, né? Quem disse que as coisas seriam fáceis, mas a gente está vencendo, a gente já está fazendo história e vamos continuar. Força. E é isso. E parabéns para todos vocês e obrigada pela oportunidade. Mas parabéns para você também, para vocês lá, né? Sim. Não, quando junta, quando junta essa, como dizer assim, olhar para o lado e ter a humildade de juntar força. Exato. Também é muito nobre. Aqui, no nosso grupo tem grandes, médios e pequenos e todos se respeitam, todos se ouvem, né? E todos refletem sobre as mesmas questões. E eu acho que esse respeito forma este grupo. É um grupo que tem muito respeito entre eles. Hoje eu consegui levantar esta bandeira de que todo mundo fale bem de todo mundo, sabe? Porque todo mundo tem sua história, né? Isso. Isso aí. Bom, Renata, Obrigada, a gente querida. agradece, né? Eu de também. ter dado a honra de ter aceito o convite, de estar participando desse nosso projeto. Sucesso para você também. Obrigado. Para vocês. Obrigado. Que vocês também são importantes para o mercado. O trabalho de vocês é importante. E a gente tem que estar mais próximos também, porque vocês têm algo a nos oferecer e nós a vocês. Sim, né? Com certeza. Né? E então, a gente agradece, né? E obrigado, Wesley, né? Mais uma participação. Valeu, aqui, mas... nós juntos em mais um Toys Podcast. Japonesinho lindo de olho verde. Olho verde, como assim? Aí, tem mais uma fã, Já tem duas, hein? E olha, ficou vermelho. Você tem quantas, Márcio? Você tem quantas? Aquela ali atrás das câmeras. Não, daí não posso falar porque atrás tá das aqui câmeras, a chefia. É bom nem ter, Márcio. É bom nem ter. Querida. Obrigada, gente. A gente que agradece. Obrigada, pessoal. E é isso aí, pessoal. Qual Vamos que é? terminando aqui mais um Toys Podcast e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Valeu! Gente.